Vamos de entrevista porque a visão e experiência de um médico diante do contexto familiar vivenciado por quem sofre de uma doença como o câncer virou tema de livro. A obra Oncofé acabou de ser lançada na Bienal do Livro, realizada no Rio de Janeiro. Eu estou com a obra aqui, para quem nos acompanha pelas redes sociais. O autor é o Dr. Hugo Martins de Oliveira, que está com a gente. Dr. Hugo, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Olá, bom dia a todos os ouvintes. Privilégio estar aqui com vocês e compartilhando desse presente para o mundo que é o livro Oncofé. Que bom, né? Quem ganha o presente é o leitor, né? Porque a gente sabe que o devocional, ele não fala em si da doença, mas do desgaste familiar que a família apresenta no processo. E aí já começo lhe perguntando qual é a inspiração, né? Para escrever uma obra, trazer um devocional com esse tema relacionado ao câncer. É interessante porque ele surgiu em um momento de indignação. Como médico e lidando com as famílias, a pergunta que muitos pais, pacientes e familiares fazem é: como que eu vou enfrentar isso? E percebendo que além das medicações, da quimioterapia, da radioterapia, de cirurgias, transplantes, ainda eram insuficientes para poder oferecer aquilo que as famílias necessitavam. E olhando para minha própria história, eu percebi que as palavras acabam sendo um bom remédio. E respondendo e atendendo à expectativa de tantas famílias que enfrentam a doença e pela inabilidade do ser humano se relacionar com algo que é ameaçador à vida, fez com que eu me dedicasse, através da minha experiência, entregasse 40 mensagens para que pudesse responder como enfrentar a doença, mas focando ainda na manutenção da vida, respeitando a possibilidade da morte, mas principalmente respeitando o presente de estar vivendo, eliminando as condições que a doença possa oferecer e focando justamente naquilo que é primordial, a sua própria existência. Eu não tenho a cura para o câncer, mas tenho a cura para a morte. Essa frase diz muita coisa, né, doutor? Ela é a frase que impacta porque, como médico, muitos me perguntam, né? Doutor, como que é, às vezes, perder um paciente? Eu digo que eu não estou lutando e nem competindo com a vida. Eu estou oferecendo o melhor caminho, o percurso durante a jornada, tratando o paciente de forma adequada, além das condições técnicas, mas também tratando ele como ser humano. E dessa forma, eu digo que no livro está escrito que eu não tenho a cura para a doença, porque muitas vezes nós vamos ter o desfecho que é negativo, mas a cura para a morte, que ele possa viver intensamente até o seu último suspiro. E que a vida dele possa ter o real sentido, que ele possa, como uma festa, pedir: toca mais uma, porque o sentido de viver eu encontrei e eu quero e desejo a vida que real que está acontecendo e que ela possa ser vibrante e faça o sentido da nossa permanência aqui. Tem uma frase, doutor, que a gente acaba ouvindo e que uns concordam e outros não. Quando há o diagnóstico de uma doença grave como o câncer, a gente ouve também a seguinte frase: quem sofre é a família. Ou alguém partiu, quem sofre é quem fica. E aí queria que o senhor comentasse sobre isso, porque você receber o diagnóstico de uma doença grave, obviamente é difícil, como vítima, né, da doença, para o familiar também. A grande pergunta que lhe faço é o seguinte, e o senhor teve essa experiência na sua família. Quem nos ouve tem o diagnóstico. Como é que a gente leva essas palavras que o senhor citou agora há pouco? Porque por mais que tente, o conforto naquele momento parece não resolver. Porque o impacto é tão forte, a notícia é tão pesada, o diagnóstico é tão severo que as pessoas dizem: me caiu o chão, parece que desabou o mundo. Como é que a gente lida com isso tudo, hein? Eu digo que a inabilidade do ser humano lidar com as coisas que ele perde o controle faz com que ele realmente se desabe. Ele não tem mais o controle da questão da doença e também tem o peso cultural
de algo que ameaça ele sobre a vida. Então isso faz com que nós precisamos voltar e criar estratégias, repertório para enfrentar a vida real e a necessidade de se aproximar com pessoas que tenham experiência para lidar com isso. Por isso fez o sentido de hoje construir um novo caminho através do Instituto Oliveira, que nós acolhemos as crianças, os adolescentes, junto de seus familiares, porque eu falo aqui também que nenhum de nós e ninguém deseja somente a cura da doença. Porque muitas vezes nós temos uma briga, um jogo de querer a cura da doença e quando nós terminamos o tratamento, voltamos para nossa casa e nós já não temos o nosso próprio lar. Não tem mais a presença paterna, materna, do irmão, o lar aconchegante e a família. Então, o maior presente que nós podemos ter é ter uma família enquanto existe a vida. Então, dessa forma, ao invés da inabilidade do ser humano de procurar se afastar daquilo que ele não tem controle, nós procuramos ser participante, estar presente, enfrentando os desafios, mesmo que a gente não tenha a habilidade, mas com a certeza e a confiança de estar perto de quem nos dá o conforto e a segurança, que é a figura do pai, da mãe, do irmão, ou então do marido, da esposa, conforme o contexto familiar. Mas participar é o que vai fazer a diferença. O narrador, né, que estava no avião da Chapecoense, foi um dos sobreviventes, morreu anos depois, escreveu uma obra também, viva como que sempre estivesse de partida, e é um pouco disso que o senhor fala, né? Viva o presente, a base é a família e celebre a vida, a conquista. Doutor, Devocional Oncofé, onde é que a gente encontra? Onde está disponível? Hoje ele está disponível no site da Amazon e também aqui em Joinville você pode encontrar ele físico e adquirir pessoalmente no Instituto Oliveira, que fica localizado na Unisociesc, na unidade do Boa Vista, no Bloco J. E provoco a todos vocês que conheçam um pouco mais do projeto, que nós estamos aqui refletindo sobre não como o mundo nos toca, mas como nós podemos tocar o mundo e transformando ele para melhor. E o Instituto Oliveira é um dos pioneiros do cuidado de excelência do ser humano, tratando a sua doença e cuidando do ser humano e da sua família. Dr. Hugo Martins de Oliveira, parabéns pela obra, parabéns pelo trabalho e vamos lá, né? Viver com fé, com esperança, com o câncer também, né? Como o senhor já bem explicou, e tendo um devocional certamente ajuda a vítima, as famílias, ajuda a todos nós. Obrigado, bom final de semana. Muito obrigado. E se a sua dúvida for como enfrentar o câncer, fico à disposição também para auxiliar sobre a minha experiência, que caminhando juntos nós enfrentaremos as batalhas e construímos um novo percurso que possa ser de boas memórias e momentos incríveis junto de quem você ama.